amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos continuar com a nossa série, que nós estamos percorrendo as várias contribuições filosóficas, científicas e espirituais da humanidade. Em especial, especialmente nas últimas palestras, quando nós começamos a falar sobre o desenvolvimento ou a evolução das civilizações planetárias. Evidentemente que tudo está coordenado por Cristo. Cristo, o governador da Terra, tem um plano, e esse plano de A a Z, ou de alfa a ômega, como está no Apocalipse, está sobre o seu controle, a sua direção, a sua governança. Então tudo está preparado para chegarmos, como diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, chegarmos à condição de santos irrepreensíveis na caridade. Chegarmos ao máximo da evolução que esse planeta nos permite chegar. E que é a condição, então, de espírito puro. A condição de espírito superior. Depois continuaremos em outras instâncias, também sob a guarda do Cristo e de seus colaboradores, o caminho para a perfeição sideral, que é chegarmos à condição de espírito puro. A Terra foi feita pelo Cristo, ou foi fundada por Ele, como para ser uma espécie de epicentro. A Terra é a menor parte dos mundos espirituais que envolvem a Terra e que estão ligados ao campo magnético da Terra. Se nós estudarmos uma das comunicações de Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas, até cerca de 1000 quilômetros nós ainda estamos num ambiente ainda lodoso em volta da Terra. E podemos dizer, essas faixas vibratórias, essas dimensões vibratórias continuam além, ainda ligada ao nosso planeta. Então, sob a supervisão de Cristo. E qual é o objetivo? Ele disse quando esteve aqui entre nós: eu tenho uma obra que o Pai me deu para eu completar. Então, quando ele fala, eu ficarei convosco até o fim dos tempos, significa que até completarmos a nossa evolução, ele está sobre a nossa, ele está para nos cuidar, para nos assistir. Por isso que ele fala, não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco sempre. Essa governança dele, então, vai fazendo todo um processo de desenvolvimento. Primeiro, nós fomos recebidos por ele no plano espiritual, onde surgiu-se, então, a primeira raça, que é quando nós fomos recebidos, então, por ele como pai adotivo que cuida de nós, entregue sob a responsabilidade divina a ele para estabelecer a nossa santidade espiritual. Depois, esses seres começaram a encarnar na Terra e veio então a segunda civilização, que foi a Lemúria, lá na região que hoje nós temos a Oceania. Alguns primitivos ainda, em termos de raça, né, ainda se encontram ainda encarnados lá, e nós vimos as suas representações, as suas danças, as suas músicas, parte de suas tradições, culturas e folclore, quando dos Jogos Olímpicos na Austrália. Nas danças que a Austrália apresentou na abertura e no encerramento. Inclusive, uma atleta do time da Austrália fazia parte dessa raça.
Depois, por evolução, esse bloco se dividiu por afinidade, formando o que nós chamamos da terceira raça, que são os povos primitivos aqui da Terra. Os povos que foram para a Ásia, que deu o colorido amarelo, e os povos que foram para a África. É aí, então, que se chegou-se a uma determinada situação planetária. Depois de muitos movimentos geológicos, depois de muitos movimentos vulcânicos, né, terremotos, maremotos, etc., e movimentos, então, geológicos para a arrumação melhor das placas teutônicas do planeta, o Cristo, juntamente com o Cristo, o governador de um planeta ligado à estrela da Capela, solicitou ou recebeu por lei natural que povos que não tinham condição de permanecer lá naquela instância planetária, por não estar acompanhando o desenvolvimento daquele planeta, que viesse para cá nos ajudar no nosso desenvolvimento. E que depois, sob a guarda do Cristo e também do amparo do governador do seu planeta, que estava passando para uma fase de regeneração, eles seriam protegidos, seriam amparados, para que se cumprisse a seguinte lei, de que o maior tem que ajudar o menor. Então, a civilização mais carente planetária, que ainda estava na sua faixa primitiva, ela ganharia um salto e passaria para uma segunda faixa, que seria de prova e expiação com a chegada desses habitantes. É lógico, desses novos habitantes. É lógico e evidentemente que se passar de uma faixa de primitivo para prova e expiação, e de prova e expiação, como nós estamos entrando agora na faixa da regeneração, isso leva muito tempo. E tem também um longo período de transição entre um estágio, por exemplo, primitivo, e o estágio de prova e expiação. Tem também muito de estágio intermediário entre uma faixa e outra. O ponto máximo que marca a passagem do nosso planeta para o mundo de prova e expiação, definitivamente, quando chega, podemos, no ápice da situação de prova e expiação, é a chegada do Cristo, onde, com a vinda dele, se dividiu a história em dois, em antes e depois dele. Foi a própria visita do governador que deu um grande salto para o progresso, para que o bem começasse, de alguma forma, a triunfar e a seguir o seu caminho. Mas o bem que é bem, o bem que quer servir, o bem que quer ser generoso, o bem que tem compaixão. Então, esses povos que chegaram aqui, vindo deste planeta da estrela da Capela, eles tiveram o seu local de habitação principal na sua chegada aqui, que foi o continente da Atlântida, formando então a quarta raça. O material biológico que foi utilizado foi um material biológico tanto dos negros quanto dos brancos. Perdão, dos amarelos. Esse foi um material rudimentar, usado para a fecundação desta nova raça que viria, que formaria a base, em termos de miscigenação, de uma quarta raça. E que, por mutação, e por mutação leve, lenta, através dos séculos e dos muitos séculos, viria a constituir a raça adâmica, a raça branca. Se nós quisermos ter uma ideia do que seria a quarta raça e como seria a sua cor, a sua formação psíquica, biológica, nós encontramos nos índios aqui do Brasil, que são remanescentes dessa civilização da Atlântida, que quando acabou, muitos vieram, e isso é constituído por afinidade, vieram para o continente sul-africano, em especial o Brasil. E aqueles que foram mais por afinidade
com a cor adâmica, ou melhor, com a cor branca, com a raça que é considerada genuína do planeta de origem da estrela da Capela, foram formar o continente europeu, ou melhor, o continente hiperbóreo. Por divisões de afinidade e por guerras, e por necessidades geológicas, por fome, por invasões que vinham-se do continente africano, que era muito fácil vir pela Itália, pela Espanha, né, para subir para a Europa, dada muitas desavenças, houve muita movimentação dessa raça do continente hiperbóreo, ou melhor, dessa raça adâmica. E eles foram conduzidos por um grande líder espiritual, e foi enviado especialmente ao planeta para fazer essa grande passagem, que seria, podemos dizer, o ponto alto da divisão entre a quarta raça e a quinta raça. O nome dele é Rama. Mais tarde, ele vem numa missão extraordinária como Krishna, e que vai gerar a Bhagavad Gita, que é a grande canção hindu, né? No século XIX, no final do século XIX, nós tínhamos um grande santo na Índia, uma grande encarnação, um grande avatar, que é o Ramakrishna. Escreveu um livro maravilhoso que tem aí à disposição de todos, chamado O Evangelho de Ramakrishna, que dizia: aquele que foi Rama e depois Krishna, agora é Ramakrishna. Ele tinha 12 apóstolos. E entre esses 12 apóstolos, entre esses 12 discípulos, entre eles nós tínhamos, todos maravilhosos, e 11 foram constituídos para fazer ou seguir a linha Bhakta Yoga, ou a yoga da devoção, do amor, da entrega a Deus, do serviço caritativo, do serviço devocional. Repare como de 12, 11 foram escolhidos para esse serviço do amor, da fraternidade, da entrega a Deus, da confiança a Deus, do serviço espiritual. Daí a gente pode imaginar o tipo de planeta em que a gente vive, o tipo de civilização. E um deles, desses 12, chamado Vivekananda, uma grande luz que surgiu entre nós, foi constituído para falar sobre a filosofia espiritual, sobre as revelações metafísicas, que é a grande contribuição da Índia. Então, com esse 11-1, né, você já pode ter uma ideia da necessidade do nosso planeta. Nós temos uma população muito menor para entrar em assuntos de filosofia, de ciências, de pensamentos mais tradicionais, e 11 dedicados a falar de assuntos religiosos, cerimoniais, devocionais, em termos de oração, em termos de religião de forma clara para atingir a população. Então Rama, voltando à sua origem, o seu grande trabalho foi afastar esse povo do extermínio, e eles se concentraram inicialmente na Índia. Como eles vinham de certas dificuldades lá naquele outro mundo de relação, tanto que eles não podiam continuar lá, eles se reuniam por grupos, e esses grupos tinham as suas afinidades, não só afinidades de raça, afinidades culturais, atividades musicais, atividades por interesse, inclusive sexual. Por isso que tem determinado grupo que só aceita viver entre os seus, tem outros que aceitam a miscigenação. Essa divisão, nesse grande caldo, né, foi daí em movimentos que surgiram 4 grandes povos. O povo da Índia, com certa miscigenação, mas com muito preconceito de raça, tanto que eles criaram as castas, né, onde que os pares são extremamente
desprezados. E nós temos os egípcios que também guardam uma coloração, de alguma forma, com miscigenação. E nós temos os indo-europeus, os europeus em si, que não querem e prezam não se misturar. Vejam toda a preocupação de Hitler em ter a raça perfeita e de se trabalhar com a eugenia para construir cada vez uma raça e buscar a mais pura. E nós temos os judeus, que também prezam o casamento apenas entre si, entre eles. Nesse grande conjunto de contribuição que formou a quinta raça, nós temos então que os indianos contribuíram com a metafísica, com os pensamentos filosóficos mais elevados, divididos principalmente, mas em outra palestra poderemos desenvolver isso, nas 6 grandes correntes filosóficas do pensamento indiano, né? E aí nós temos uma base extraordinária nos Vedas, na Bhagavad Gita e nos Upanishads, onde que nós temos a parte mais elevada do pensamento filosófico metafísico da Índia. Nós temos os egípcios com a sua contribuição no campo da paranormalidade, no campo da imortalidade, no campo da volta aos deuses, ou melhor, ao seu mundo espiritual de origem. Nós temos os europeus com a contribuição da ciência e os judeus com a grande contribuição do monoteísmo e das leis, dos mandamentos, onde que nós temos uma ideia de urbanidade, como viver em civilização. Os mandamentos prezam isso. Quando nós falamos de judeus, nós não estamos falando desses que hoje nós chamamos de judeus, e sim da origem deles, que se encontra no pai Abraão, no pai das multidões. E os judeus, ou melhor, Abraão em si, que não era judeu, que veio de Ur da Caldeia. Então, o que hoje é o nosso Iraque, Abraão constituiu 3 grandes correntes, ou os chamados povos dos livros: os judeus em si mesmo, os cristãos e os muçulmanos. Todos tiveram a mesma origem, por isso que receberam a revelação de Gabriel, o grande anjo Gabriel, que segundo a mediunidade de Eurípides de Barçanufo, em comunicação recebida em 1908, aliás, precisamente dada por Vicente de Paulo, que é o mentor de Eurípides de Barçanufo, que Gabriel é o espírito mais adiantado desses que se comunicaram na Terra. Por isso a missão dele de guiar diretamente, como sendo o anjo de Yahvé, o representante de Yahvé, a projeção de Yahvé. Ele mesmo, mais tarde, quando luta com Jacó, que é um dos fundadores da civilização judaica, e que ele teve de derrubar Jacó, e ele então coloca o nome de Jacó de Israel, aquele que luta com Deus. Repare que ele luta com Deus, não está dizendo ele o anjo que ele é Deus, mas como ele é representante do Deus do judaísmo, ou deste grande povo, que é o governador, que é o Cristo, ele como um representante dele, ele está dizendo então que Jacó luta contra a vontade de Deus. Muito bem. Então, nós já conversamos aqui sobre esses 4 grandes povos. E na vez passada, nós focamos o tema da cruz. Nós dizíamos que o povo egípcio, na sua maior parte, retornou ao mundo de origem. Muitos ficaram aqui ainda porque, sim, ainda estão envolvidos nas suas dificuldades espirituais, alguns ficaram,
E outros ficaram também por amor ao Cristo, por agradecimento por ter atingido um patamar evolutivo, mas que querem, por amor, por sacrifício, como uma espécie, como falam os indianos, de bodhisattva, por compaixão, continuar aqui entre nós para ajudar na nossa evolução. E nós, depois que falamos um pouquinho sobre cada um desses povos, nós falamos em especial sobre a chegada do Cristo. E falávamos hoje, só hoje nós dissemos, que essa chegada do Cristo é que marcou o ápice, o ponto mais alto de uma nova fase planetária, que é a fase de prova e expiação. É lógico que ela já vinha antes de Cristo. Eu disse que é um período longo para se passar de um mundo primitivo para um mundo de prova e expiação, mas que ele foi constituído em Cristo. Por isso é que o movimento do Cristo e dos seus seguidores é tudo baseado em prova, em expiação, em martírio. O cristianismo começa com um banho de sangue, onde que a mensagem do Cristo foi multiplicada na terra, ou foi fecundada por este grande sacrifício dos chamados mártires do cristianismo. O Apocalipse fala muito bem desses que receberam na marca, na cabeça, na testa, do tal, com a marca da cruz. Já está lá em Ezequiel, já dizendo desta marca, no capítulo 9 de Ezequiel, já se fala dessa marca do tal. E o Cristo tem, no movimento maior da sua contribuição aqui entre nós, ter dado o exemplo que mais sacudiu a mensagem do Cristo foi a mensagem da cruz. Paulo tem uma passagem que ele diz assim, que não é que a cruz do Cristo é loucura para aqueles que não entendem. Verdadeira loucura. Quando Jesus fala, se quiseres ser meu discípulo, negue a si mesmo e carregue a sua cruz, e Paulo diz, a mensagem da cruz não é loucura. Se para nós, diz Paulo, a mensagem, repetindo Isaías, para nós a mensagem é comer, beber, curtir a vida. Quando você faz uma opção pela cruz, você faz uma opção pela uma entrega, ao ponto de chegar ao sacrifício, não só por você, mas pelo próximo, para deixar a maior força de exemplo de fecundação de uma mensagem. A gente sempre fala isso aqui, que o ponto mais alto na novela, onde que dá o maior ibope, o maior índice de audiência, são naqueles casos do sofrimento do bandido, do mocinho, não é isso? Da traição do mocinho ou da mocinha lá da novela, não é isso? Olha o ibope como é que cai. Então há um marketing muito interessante para nós com relação à dor. Mas por que há essa marca com relação à dor? Porque se o Cristo viesse aqui com a marca mais linda da sua mensagem, que foi a ressurreição, nós continuamos sem entender a ressurreição. A ressurreição, a gente acredita, o túmulo está vazio, e tudo que se aconteceu na história feita pelo Cristo é prova inconteste que algo extraordinário aconteceu. E realmente, até se nem fosse a ressurreição, ele seria um missionário a mais, um mensageiro a mais. Mas a ressonância, ela não faz, a ressurreição, ela não faz ainda efeito em nós. Nós não temos a experiência em si da ressurreição. Nós temos a experiência da dor e da morte, isso nós temos. Então nós dizemos aqui algo muito interessante, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo de 1 a 2, em que diz assim: terminado esses ensinamentos,
ensinamento, aqueles 3 anos que o Cristo passou pregando. E deu muitos discursos, deu muitas explicações, apresentou dezenas de parábolas. Terminado esses ensinamentos, 2 dias depois, vai começar uma nova fase, que é a paixão. Começa o caminho da cruz. E que termina naqueles últimos dias com a crucificação do Cristo. Então o Evangelho chega a ser preciso. Aqui tem um marco de divisão. Antes é ensino, agora é a prática. E a prática culmina na cruz. A ressurreição não é prática, a ressurreição é resultado da cruz. Agora existe um evangelho, o Evangelho de Filipe, que é considerado apócrifo, ele não se encontra encadernado na chamada Bíblia Sagrada, nos chamados 27 livros do Novo Testamento, mas que é muito válido, muito interessante. E lá no Logoi, ou melhor, no versículo 21, ele diz assim: muitos dizem que o Cristo morreu e depois ressuscitou. Se enganam. Primeiro se ressuscita. Aquele que não ressuscita primeiro, morre. Vamos tentar entender a profundidade do Evangelho de Filipe. Primeiro se ressuscita, para depois ter aquela situação chamada de morte, que foi a cruz do Cristo. Aquele que não ressuscita primeiro, e primeiro morre para depois ressuscitar, é o que acontece todo dia, acontece milhares de coisas assim no planeta. E que vai acontecer com a gente. A gente primeiro vai morrer, aí vamos ressuscitar do lado de lá. Podemos até dar comunicação mediúnica. E se darmos comunicação mediúnica, e se aparecermos como fantasmas, materializados ou não, somos espíritos, somos ressuscitados. Tá certo? Nos levantamos da matéria. A palavra ressuscitar quer dizer levantar, ficar de pé. Da matéria. Isso é verdade. Agora, quando se ressuscita primeiro, ou melhor, quando se tem vida em si primeiro, que não depende mais da matéria, aí você não passa pelo fenômeno da morte. Foi o caso do Cristo. Ele já era vida em si mesmo. Ele já trazia a vida plena. Então, por isso que ele não passou pela morte. A morte para ele foi apenas sinal de vida. Para nós, foi necessário todo aquele podemos dizer, aquele drama da cruz e terminada a morte, para ver o que essas coisas. Aguarde o próximo capítulo da novela, para a gente fazer, mas o túmulo estava vazio. Tanto que quando as mulheres chegaram lá para ir ungir o corpo do Cristo, a pedra estava fora do lugar, haviam 2 anjos, e um deles falou para as mulheres: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele está vivo, não está morto. Por que procura entre os mortos quem é vivo? Mas só agora é que nós temos essa informação da história passada pelas mulheres e que consta no Evangelho para a gente refletir. E os efeitos do Cristo na história nos faz sentir realmente dentro da alma que isso é verdadeiro. Mas experimentar, saborear, ter sabedoria, ter conhecimento, nós temos de cruz, de dor, de sofrimento, isso a gente tem. Porque tipo de sofrimento, ou com cruz, ou com fogo, ou com desastre automobilístico, ou com tiro, ou seja lá de que forma for, dor, nós conhecemos muito bem. Agora, abraçar a dor, como Cristo fez, aí nós temos uma grande novidade. Porque na hora do sofrimento, a gente grita, a gente esperneia, a gente não gosta, a gente recusa o sofrimento. Não que o Evangelho vá loucamente atrás do sofrimento,
Não se vai atrás do sofrimento. Nem o Evangelho é uma bandeira para o sofrimento. Mas o sofrimento, dado a nossa situação, faz parte da nossa libertação. Nós nos colocamos de tal forma em situações de envenenados, em situações embaraçosas, em corpo enfermiço, que agora tem que passar pela cirurgia. Não tem como. Tem que passar pela limpeza das feridas, tem que passar pela desmaterialização dessa forma tão grossa, tão estúpida, tão desequilibrada em que nós nos encontramos e que lutamos tanto por ela. Então nós dizíamos na vez passada da história da cruz do Cristo. Essa cruz então é que vai nos levar, quando nós entendermos a cruz e abraçarmos a cruz, é que nós vamos chegar ao ápice do movimento da sexta grande raça. A sexta grande raça, ela já vai começar, já estamos numa fase de transição entre o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Já estamos nessa fase de transição. Evidentemente que ainda domina mais prova e expiação do que a regeneração, mas já estamos nessa fase de transição. Emmanuel diz, e ele dá uma data interessante, dentro do conhecimento dele, da grandeza dele, da revelação que ele nos trouxe, que o ano de 1257 é uma marca, para dizer, do início. Mas início de uma civilização não é ápice de uma civilização. 2057. Eu falei 2057, era isso que eu queria dizer. Então, a civilização, por exemplo, de prova e expiação, nós temos um bom início dela, por exemplo, em Moisés. No Código de Hammurabi, por exemplo, no Código de Hammurabi, em que falou olho por olho, dente por dente, começou a estabelecer leis, né? E depois veio Moisés com leis muito mais oxigenadas, com leis mais leves do que o Código de Hammurabi, mas que ajudou nessa disciplina da civilização. Aí nós temos a origem do mundo de prova e expiação, quando se estabeleceu leis para se viver, para ter prova, para ter expiação, para ter teste. Aí está um grande marco. E eu falei desses dois, Código de Hammurabi e a Lei de Moisés, mas podíamos ter falado de outros, né? O Livro dos Mortos no Egito, um grande marco. E assim, sucessivamente. O I Ching na China, um grande marco, para constituir aí a origem do mundo de prova e expiação. A origem. Agora, o ápice dele, nós temos em Cristo. E aí começa todo o desenvolvimento para fazer acontecer esse movimento. O mundo de regeneração, que é a sexta raça, a sede, a origem dela, segundo as revelações, será no Brasil. E evidentemente que não é o povo em si que vai fazer essa grande afirmação para o mundo, e sim os grandes missionários que vão chegar aqui. Por exemplo, quando nós estamos falando com os missionários lá do mundo de prova e expiação, nós falávamos de Hammurabi, falávamos de Moisés, podemos falar de Arão, que fundou o sacerdócio entre os judeus, né? Poderíamos falar de todos os profetas, etc, etc. Então, repare, são marcas. Que dá um grande nome do início do mundo de prova e expiação, certo? Moisés. Com as leis da civilização, para se viver em civilização. Pronto, é uma marca. E aquele povo? O povo vai a reboque. É um povo que foi acostumado durante tanto tempo. Por exemplo, aquele povo viveu 40 anos com Moisés no deserto, passando por muitas provações, passando por muitas
ordens, por muitas leis, por muitas determinações, né, para, de alguma forma, respirar aquele princípio muito mais adiantado que Moisés queria trazer. Tanto que no início, eles rejeitam Moisés e fazem o bezerro de ouro, para voltar à base primitiva. Foi quando Moisés, então, quebra a lei, as leis, né, escritas na pedra, e manda matar esses rebeldes. Aí ele sobe, recebe as leis outra vez e prossegue. Então, para mostrar que a implantação de uma nova civilização é muito difícil, é muito complexa. Emmanuel diz que tem aí um ponto, um marco dela aqui na história do nosso mundo, do mundo da sexta revelação, que teria o epicentro do Brasil, 2057. Ora, em 2057, então, começa. E aí nós vamos ter, 1000 e tantos anos ainda pela frente, né? E ela vai ter um ápice num determinado momento. Quem virá? Qual vai ser o missionário que virá para fazer a grande transição? Quais serão aqueles que vão fazer o impulso dessa nova contribuição? Que diz que será o Brasil, que vai apresentar um novo projeto, o projeto da fraternidade, que é o projeto do amor, da fraternidade. Por enquanto nós estamos no projeto Cruz. Ainda nós temos que consolidar aqui, e vamos entrar ainda muito tempo nessa transição entre mundo de prova, expiação e regeneração, muito tempo para consolidar a ideia da cruz. Até a cruz se transformar em cruz de redenção, em ascensão. Não é que o mundo de regeneração, de amor, de paz, de fraternidade vai acontecer ali agora. E isso será apresentado, repare, por grandes missionários que virão. Porque muita gente fala assim: poxa, olha o povo do Brasil, olha quanto crime, olha quanta corrupção, como daqui vai surgir isso? Não foi deste povo que surgiu os ideais da Revolução Francesa. Se nós olharmos os grandes pensadores da Revolução Francesa, por exemplo, um maravilhoso Mirabeau, ou um outro, Danton, eles são os especiais. O próprio Robespierre era especial, depois descambou para a violência, mas era uma mente poderosa. São essas mentes poderosas que fazem as coisas acontecerem. Então são missionários que reencarnam especificamente para isso. Mas o povo já tem que ter alguma característica para depois ir a reboque e sentir alguma afinidade por esta ideia. Então diz o professor Pedro Baldi, no livro Profecias, que duas coisas mostram uma preparação, podemos dizer, biológica, um material biológico na nossa Constituição, que é a macumba e o carnaval. A macumba, mesmo ele colocando, e aí nós não estamos desrespeitando nem candomblé, nem umbanda, estamos falando de macumba. Macumba seria nada mais, nada menos do que se acreditar em coisas de espiritualidade, manifestações de espíritos, mas cada um dentro da sua norma, dentro das suas ideias, dentro dos seus princípios. Aliás, não há uma unificação na macumba. E onde não há o espírito de unificação, não há uma presença maior de um mentor, de uma cabeça diretora. Então, mas diz Pietro Baldi, mas qual é a vantagem? Já se acredita, já se tem fé, mesmo a mais rudimentar, já se acredita, mesmo querendo usar para propósitos mais baixos possíveis, mesmo sendo de fofocas do além, ou de interesses particulares, de arrumar emprego, de arrumar amante, de arrumar isso, de arrumar aquilo, etc., já se guarda a fé. E ele pergunta: aonde está a fé na Europa?
A velha Europa, cansada, já não tem mais fé. Ninguém acredita em mais nada. É fé de roupagem. É apenas, diz ele, casca. Depois, ele fala do carnaval, que independente de ser uma manifestação extremamente sensual, extremamente popular e necessariamente sem ordem, porque quando organiza deixa de ser carnaval, mas há necessidade de se pôr ordem, é uma manifestação de fraternidade, em que as pessoas querem dançar, querem se alegrar, querem se confraternizar, querem abraçar, né? E mesmo sem saber o nome do outro, mas quer beijar, quer compartilhar. Então já há espírito de aceitar ficar junto, de se abraçar, de querer brincar. Então diz ele, é um rudimento que não se tem na Europa fria, que as pessoas até não dão às vezes as mãos para se cumprimentar. Não é isso? Nós vimos agora na Copa do Mundo uma coisa muito interessante na Copa. Quando o presidente da FIFA recebia autoridades, né, e às vezes vinham reis, às vezes vinham rainhas, ou então vinham presidentes de outros países, e ele então beijava a mão, mas aí pega nas pontas das mãos, às vezes nem pega na ponta da mão e beija sem encostar os lábios nas mãos. É muita frieza. Não é isso? Eu me lembro do nosso amigo Felipe Salomão, lá de Franca, que aliás eu estou indo amanhã para Franca, lá para fazer palestra, mas eu me lembro do Felipe Salomão que ele disse assim, eu estou impressionado, você é a única pessoa que dá beijo na dona Aparecida Novelino, que era a diretora da escola lá do Colégio Pestalozzi. Eu nem pensava nisso, eu chegava lá como carioca, como vai, é muito prazer, e abraça e já dava um beijo na pessoa, e como carioca dá 2, lá em São Paulo custa dar beijo, quando dá é 1. Então essa carência de fraternidade, de calor humano, desperta o balde, aqui tem, e lá não tem mais. Então forma uma base. Quando os mensageiros vierem, os superiores, e são espíritos superiores que fazem grandes revelações, que fazem grandes plantios, não é a massa, não é esses que saem pulando com os abadás em Salvador, nem os que saem fazendo despacho no Alto da Tijuca, não pertence a eles o comando para criar a nova civilização do terceiro milênio, entendeu? Nós não podemos pensar que é daquela nata do Congresso de Brasília que vai sair a Constituição que vai fundar a nova civilização do terceiro milênio. São gigantes que nascem e que aceitam conviver com a podridão humana, como diz Paulo na sua carta aos Filipenses no capítulo 2. Cristo, esse é o paradoxo cristão, mesmo vivendo na luz, na plena luz, aceitou conviver conosco. Então, nós falamos que ali começa a história da cruz. Essa história da cruz se derramou nos mártires. E quantos mártires foram crucificados? Inclusive, nós temos uma marca, um símbolo extraordinário entre essas crucificações, que foi de Pedro, que não querendo se comparar a Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. É uma marca, né? E aonde que ele foi crucificado? No Morro do Vaticano, onde depois se construiu o prédio do Vaticano, com as obras maravilhosas de arte, de Rafael, de Miguel Ângelo e outros, a Capela Sistina, a beleza de Miguel Ângelo. Então, a história da cruz, então, desses mártires, que começa com Cristo, Cristo é o exemplo da cruz, como se estivesse dizendo assim, nós só poderemos construir uma civilização, cara, se você renunciar, mesmo se te botarem na cruz, você tem que perdoar. Quando ele diz, amai os vossos inimigos,
Fazei bem os que vos perseguem e caluniam. Não é que a gente vai sair procurando o inimigo, para ele te bater numa face e você virar a outra. Mas em acontecendo isso, saiba perdoar, saiba amar. Isso que é cruz. Isso que é cruz. Isso que é carregar a sua cruz. E só fazendo isso, independente de toda a reação de ódio dos contrários, você permanecer em amor, ser fiel até a morte, diz Tiago, eu vos darei a coroa da vida. A gente ser fiel a todas as lutas contrárias, às inimizades, aos ódios, e reagir com uma única bandeira, que é a bandeira como diz Gandhi, da rinça. Gandhi já é um grande representante dessa raça do terceiro milênio, né? Um grande anunciador, um protótipo. Qual é o lema dele? O lema dele, a rinça, não violência. Independente de toda a violência, você só pode reagir como um grande soldado do amor, da paz, da renúncia. Se te botaram na cruz, perdoa. E confie em Deus, como Cristo, que além de perdoar, ainda diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, eu confio em Deus. André Luiz, no livro Busca e Acharás, na psicografia do Chico Xavier, ele tem uma mensagem chamada Tranquilizante. E nessa mensagem tranquilizante ele diz assim: a gente cabe trabalhar e deixa Deus decidir. A gente só tem que fazer o nosso papel. Quem vai decidir, daí o Cristo sabe dizer, a hora é só o Pai que sabe. Você trabalha, você carrega a sua cruz. Faça a implantação da mensagem da cruz. Qual é a implantação da mensagem da cruz? Não é sair se crucificando, mas todos os sacrifícios que te deram, perdoa. Só assim é que você vai construir essa sexta raça. Até chegarmos depois, em outro momento, já para chegar ao final da evolução do planeta, onde faremos a sétima raça, que será a raça daqueles que são contados no livro da vida, na raça dos espíritos superiores. E essa sétima raça, quem levanta dados sobre ela não é só o Apocalipse, mas Nostradamus, dizendo que depois de 3.700 ainda teremos fenômenos extraordinários de evolução na Terra. Mas aí, se a gente já não entende nem direito a nossa raça, nós não vamos... falta referência. Mas muito bem. E aí nós contamos essa história da cruz do Cristo. Começa com Cristo, vai passando pelos apóstolos, pelos mártires, até que chega-se na implantação do cristianismo como religião oficial. Ora, quando vai acontecer isso? Em 325. Quando em 325 o cristianismo é implantado não como uma única religião universal, porque aliás não é proposta do cristianismo ser a única religião universal, mas uma proposta de estar presente no mundo. Quando isso foi autorizado por Constantino, a origem vem de duas grandes forças. Primeiro, da sua mãe Helena. Helena, a reencarnação de Maria de Madalena, né, é que passa num grande amor da cruz, porque o seu amigo estava na cruz, e agora ela reencarnada, ela vem com aquela marca, com aquele complexo da cruz e da presença da vida, porque ela foi a mensageira da vida, como apóstola instituída por Jesus. E de anunciar pelos meus irmãos que eu estou vivo e que logo mais estarei com eles. Então ela, com esta marca, isso que Jung em psicologia chama de complexo, é algo que é uma marca, um sinete, é um carimbo na alma, que você vira para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para onde você vai, está aquela marca naquela alma. E ela, com isso, ela consegue sacudir o seu filho Constantino e para as ideias do cristianismo. E a primeira coisa que Constantino faz é tentar colocar o cristianismo em prova. E para um homem ainda a nível primitivo, a prova é que o Deus, tem que ser poderoso. Ele estava em guerra com Macêncio.
E se ele estava em guerra com Mackenzie, ele tem que ganhar. E o Deus dele tem que ser maior do que o de Mackenzie. Porque se ele perde, não se tinha a ideia, mesmo na cabeça dele, que um Cristo derrotado na cruz não pode ser um vencedor. É aí então que ele, nessa situação, nesse dilema, imagina você ser influenciado pela mãe, não é influenciado por qualquer, e uma mãe poderosíssima, que vem com aquela alma de Madalena. Veja que nós não estamos falando, com respeito a todas as mães, nós não estamos falando de uma mãe, nós estamos falando de uma mãe, uma marca espiritual impressionante, em que a presença dela, o olhar dela, a certeza dela, a confiança dela, a transpiração, a alma é toda Cristo. Isso de alguma forma vai destruindo, ou vai abalando, ou vai sacudindo as estruturas rígidas de Constantino. E aí ele tem uma visão. Uma visão. Aliás, ele já vinha com esse tipo de mediunidade já por muitas reencarnações na história. Já tinha tido um encontro impressionante com Cristo, quando Cristo falou para ele do nascer de novo, e que ele custou a entender. Custou a entender. Pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Custou a entender. E o Cristo ainda teve de dizer para ele: se você não acredita nisso, se você tem título de mestre, não eu, e você não consegue entender a reencarnação, imagina só falar de coisas mais elevadas. Sacudir essa estrutura não é fácil através dela. Ele já foi sacudido ali na cruz. Na hora da cruz, apesar dele ser do Sinédrio, ele ser fariseu, ele levou grande quantidade de aloés e nardo para ungir o corpo de Jesus. E foi extremamente corajoso de, no meio de todos aqueles olhares do Sinédrio, do Senado, ele está ali cuidando do corpo do Cristo e ajudando o seu colega, senador também, José de Arimateia, que trouxe o sudário a envolver o manto do Cristo. Então, mas a dúvida persiste. Não é fácil, diz o professor Alberto Roden, a gente evolui muito pouco através dos milênios. Muito pouco. Dá pequenos passos através de muitos e muitos anos. Ele então, sacudido por isso, ele tem um sinal que aparece nos céus: in signo vins, com esse sinal vencerás. Aliás, tem um livro lindíssimo que nós não deveríamos deixar de ler, chamado Sinal de Vitória, do Conde Rochert, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Olha o nome, Sinal de Vitória, é esse sinal: in signo vins, com esse sinal vencerás. É a vida de Constantino, ou a vida desse grande sinal que marcou a história. E aí ele vai se preparar, isso foi em 313, ele vence Mackenzie, o seu exército vai com a cruz do Cristo, diz a tradição que ele não deixa de orar também por Deus de Mackenzie, vai que o Deus de Mackenzie seja forte também, mas ele orou para o Cristo, e o exército, então, repare que tristeza, já no ano 300, já o exército com marca de Cristo, já com outro tipo de luta. Mas como o homem pode conceber diferente? É como diz o professor Pedro Baldi num livro maravilhoso, A Descida dos Ideais. O ideal desce tanto para chegar aqui, que chega numa hora que ele nem lembra mais o ideal. Nem lembra mais. Mas é o que se pode fazer. Infelizmente é melhor lutar com Jesus e matar os outros do que fazer sem Jesus. Vai explicar um atraso desse. Mas foi isso que fez com que ele se consolidasse. Em 325, pela força da espada, pela força dele como imperador, ele implanta o cristianismo como religião oficial no Concílio de Nicéia. Quando digo que ele implanta, foi com voto dos bispos, mas quem dirigiu, quem o convocou foi ele. Quem está por trás é a força política.
E aí, nesse exato momento, o cristianismo passa a ser religião oficial, ao mesmo tempo passa a ter direitos, e quando se passa a ter direitos, se passa a ter dinheiro, quando se passa a ter dinheiro, passa a ter arma, para poder guardar o dinheiro, e quando você tem arma e dinheiro, você também é violento. E quando você tem dinheiro, você tem a aplicação do dinheiro, e o dinheiro cresce, e deve crescer. Já está na parábola dos talentos, você tem que multiplicar 5 talentos por mais 2 talentos, tem que ter mais, não é isso? E aí o cristianismo quer também multiplicar dinheiro, e para multiplicar o dinheiro é mais fácil tomar dos outros. Aí começaram os dízimos e cobrar dinheiros e isso, e aí entramos na Idade Média. 100 anos depois estamos em plena Idade Média. Mas não importa, a mensagem da cruz ficou. A cruz só vai brilhar depois, em 1226, quando Francisco de Assis, 1224 precisamente, quando Francisco de Assis, no dia 14 de setembro, no dia da Vera Cruz, vai fazer a oração para a cruz. A cruz, que nós contamos aqui a história, que quem descobriu, segundo a tradição, né, foi a protetora dos arqueólogos, foi Santa Helena. Ela que foi lá numa missão militar e científica, quando eu digo militar porque ela foi com uma guarda impressionante, e ela então descobre a cruz verdadeira. Não vamos só imaginar que isso é papo, que isso é invenção, não é nada. Pode a cruz, ela em si mesma, não ser verdadeira, mas não foi assim que a história fez. Preste atenção. Ela pesquisou um nome que é muito difícil você mentir para a mãe do imperador. Preste atenção. Eram convocados quantos e quantos cristãos, quantos e quantos mosteiros já existiam. Mosteiros, inclusive, fundados por militares que passaram a ser cristãos, aqueles militares que são chamados de legionários, os legionários de Maria, soldados romanos. Muitos depois vão morrer também assim antes, depois, como em Narbonne, São Sebastião, né? Na Capadócia e depois lá São Jorge, em 313, por Diocleciano. Então, são todos militares. Se vocês pegarem um livro, 50 anos depois, o Emmanuel já vai começar a contar como surgiu os primeiros mosteiros, lá naquela região, fundado por militares que não queriam mais ser soldados, porque não aceitavam mais as práticas romanas, mas que não deixavam de carregar aquela disciplina fria, com regras, com posições, com hierarquias, para dentro do mosteiro. Por isso que os mosteiros vão começar a ficar frios, hierárquicos. É isso? Ali vocês vão ver a vida de um personagem maravilhoso, que mais tarde vai reencarnar no Brasil, que vai ser o Batuíra, que nada mais vai fazer do que espalhar o espiritismo evangélico por São Paulo. Então ali está a origem do movimento cristão. Mas vai chamar de Batuíra, até Lélis, como fala lá o livro, 50 anos depois, há muito que caminhar. Mas a história da cruz então começa. E ela então vai brilhar em Francisco. No dia 14 de setembro, Francisco vai ver a cruz do Cristo. E ele já era apaixonado pela cruz. É que essa data, 14 de setembro, o dia que Santa Helena descobriu a cruz, eu volto a dizer, ela descobriu, e foi dito para ela que era aquela cruz, porque ela pesquisou muitos e muitos mosteiros, muitos e muitos grandes líderes espirituais ali, que viviam em peregrinação naquelas regiões, e perguntavam aonde que estão as relíquias, aonde foram guardadas, tanto que foi ela que descobriu o túmulo do Cristo. O lugar em que Cristo nasceu, o que a tradição fala. E as coisas não ficaram, sim, fluídicas. Não. Nós fomos visitar a igreja de Madaba, na cidade de Madaba, na Jordânia, a igreja de São Jorge, uma das mais antigas dedicadas a São Jorge no mundo, em que no altar nós não podíamos entrar, tínhamos de ficar só olhar à distância, porque havia um mapa extraordinário, feito com ladrilhos, com pedacinhos de ladrilho,
com os lugares mais sagrados em volta da Galiléia e da Judéia. E aí depois nós fomos para uma sala para estudar aquele mapa. Aí aquele mapa foi projetado e aí o guia lá estudou aquele mapa para a gente. Nós até compramos esse mapa e nós temos ele aqui. Mas é interessante que depois os lugares que nós fomos visitar, todos lá com a presença das pesquisas dos alemães, dos americanos, do Vaticano e de outros, porque foram fazer escavações naqueles lugares que o mapa indicava, e todos os lugares foram encontrados, mapa verídico. Então, não é para a gente acreditar na cruz em si, mas na pesquisa que ela foi feita, na pesquisa em que se conversou com os maiores nomes espirituais ali daquela localidade e perguntar aonde que os peregrinos vão, o que os avós falam, os pais, os avós, os bisavós, a tradição local do batismo, a tradição para isso, para aquilo, que é a tradição sobre as relíquias guardadas de Cristo. Por isso que ainda se guarda as 7 chaves, a relíquia do sudário. Então, Francisco faz essa oração no dia 14 de setembro. Ele já tinha amor pela cruz, porque foi a cruz que falou com ele em 1205. Francisco, endireita a minha igreja. Numa cruz siríaca, numa cruz docetista, ou melhor, de um Cristo espiritual, Cristo vivo, iluminado, com os olhos abertos, falava com Francisco de Assis. E Francisco então tem esse amor pela cruz, porque depois a cruz aparece com ele e ele passa a ser o primeiro crucificado na história, mas crucificado por amor. Agora não são romanos nem inimigos que crucificam Francisco, é no incêndio de amor que ele é crucificado por aquele ser que aparece para ele, que é Cristo na cruz. E que já era a marca dele, o complexo do passado, porque ele é João Evangelista de Roma. E ele era personagem da cruz. E foi para ele que Jesus deu Maria. E instituiu Maria como a mãe universal da cristandade. Filho, eis tua mãe. Mãe, eis tua filha. Essa história da cruz vai até que nós chegamos ao final do século XIV, em que Cristo vem à Terra com o representante das relações sociais do planeta, que é o Elio. E ele veio para ver como é que estava a obra de Francisco. E tudo havia sido perdido. A ordem franciscana era mais rica, a Basílica de São Francisco era a maior do mundo, os franciscanos já se envolviam até com a Inquisição, já aceitavam títulos, já eram papas, já tinham autoridade. Então foi acenado a construir um novo mundo. E para construir esse novo mundo, o Senhor indicou a reencarnação do infante Dom Henrique. E aí, como nós dizíamos na palestra passada, o infante Dom Henrique vai fazer a escola de Sagres. Relembrando, não é uma escola no sentido de ser uma faculdade. Não, escola é um espaço democrático onde se aceitava o pensamento de todas as correntes importantes para ajudar de alguma forma a navegar pelos mares e fazer as grandes descobertas. Ali precisamente na Torre de Belém nós temos no chão um mapa extraordinário dos domínios de Portugal. Por todos os continentes Portugal chegou e dominou e tinha terras. Esse é o trabalho que começa com o infante Dom Henrique. E aí, já por orientação de Vasco da Gama, que tinha uma missão precisa de passar pelas tormentas no sul da África, essa era a missão de Vasco da Gama, mas ele já acena já com as certezas em termos de mapa e de orientação de terras à vista, que seria do Brasil. Então, vem aqui para o Brasil a maior esquadra já montada até aqueles tempos, comandada por Pedro Álvares Cabral, e religiosamente por Frei Henrique de Coimbra, com mais 7 frades, ou melhor, franciscanos. E se eles são franciscanos, eles trazem a história da cruz. E quando eles chegam aqui,
O primeiro a descer e a falar com os índios, precisamente no dia de São Jorge, 23 de abril. Nicolau Coelho desce aqui e conversa com os índios. E já depois os portugueses vão se relacionar com esses índios, e no dia 26 é celebrada a primeira missa. E no dia 26, ali diante do Monte Pascual, porque era Páscoa, dia da Páscoa, o dia da ressurreição, é o que acena a missão desse país, é a ressurreição, foi celebrada a primeira missa no Brasil, com os índios parando no meio da missa para também cantar a música deles. Porque os frades cantavam, porque entre esses 7 frades, como nós dizíamos na palestra passada, inclusive dando o nome e a função de cada um deles, vinham frades cantores, frades do coro, frades que tocavam, solistas, né, e frades que tocavam instrumentos, para que tivesse música, alegria. E era pandeiro, era festa. Depois todos deram as mãos e fizeram um grande carnaval. E ali na carta que Caminha começa a escrever, Pero Vaz de Caminha, nós temos o dedo do Frei Henrique de Coimbra, colocando para Dom Manuel, porque uma fragata não iria seguir para a Índia, iria para Portugal, para dizer para Dom Manuel que as terras foram descobertas. E qual foi o nome da terra dado? Ilha de Veracruz, depois terra de Veracruz, depois terra de Santa Cruz. Que é terra de Veracruz, é aquela cruz verdadeira que Helena descobriu. Dia 14 de setembro, né, que é o dia da festa, é a cruz do dia em que São Francisco parou para orar para ela e ficou com as marcas da cruz. E eles, como um franciscano, dão o nome para essa terra de Santa Cruz. Mais que isso, porque nos céus do Brasil nós temos o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul já era conhecido desde 1400 e pouco, mas é interessante que naquela expedição, o físico ou o médico da expedição, um judeu de nome João, que veio aqui fazer várias pesquisas, inclusive com astrolabe, ele veio, naquelas pesquisas, ele escreve para Dom Manuel o resultado das suas pesquisas, para dizer, inclusive, a posição que eles se encontravam dentro do mapa. Ele dá o primeiro nome para, aí sim, isso cabe ao físico João, o nome de Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul nada mais é do que o conjunto estrelar que guia o nosso país. E o conjunto, então, que guia o nosso país é a cruz. Os portugueses, então, ali celebrando a primeira missa, eles fazem algo muito interessante. Eles começam a preparar a segunda missa antes de ir embora. A vontade de Frei Henrique de Coimbra era permanecer aqui, mas Cabral não admitiu, porque a expedição tinha de continuar para a Índia. E a ordem era que ele continuasse para a Índia. Mas sai na mensagem de Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel que a melhor coisa que se poderia fazer nessa terra, que eles não viram nem ouro nem prata, mas a melhor coisa era evangelizar este povo. Trazer o evangelho para cá. E aí eles começam a construir com a madeira primitiva daqui, uma cruz. E eles fazem uma procissão no próximo domingo, no dia 2 de maio de 1500. Eles fazem uma procissão carregando essa cruz feita com a ajuda dos próprios índios. O povo mesmo construindo a sua cruz. E vão lá e colocam essa cruz numa pequena elevação, e ali o infante Dom Henrique faz a chamada segunda missa no Brasil. Agora, uma cruz enorme. E cerca de uns 60 índios estavam reunidos. E o mais velho levantou e apontou para a cruz e apontou para o alto. E os portugueses entenderam muito bem, não só que eles imitavam os gestos do que os portugueses faziam, ora sentavam, ora levantavam, ora dançavam, ora cantavam, eles faziam isso também. Mas quando eles faziam o sinal da cruz, eles também faziam. Eles repetiam o mesmo sinal. Isso está na carta.
E o que é mais interessante, quando ele apontava para a cruz de madeira e apontava para o céu, ele identificava as duas cruzes. E mais do que a cruz física e a cruz astral, ele identificava algo muito interessante, que é a coisa espiritual. Também estão cultuando algo espiritual, algo divino. Então foram os franciscanos que trouxeram a Vera Cruz para cá. Por isso o nome da nossa terra, Ilha de Vera Cruz, terra de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz. Depois popularmente terra dos papagaios e depois o nome comercial, Terra Brasil, por causa do pau-brasil, que fazia a tinta vermelha, que o lucro dessa tinta era 10% apenas das especiarias que vinham da Índia. Porque naquela época, com falta de geladeira, as comidas deterioravam com muita facilidade. As especiarias eram então importantíssimas. Mas a madeira já significava 10% do lucro. Então o nome comercial dessa terra foi muito importante. Prevaleceu o nome comercial. Mas é muito importante também ter prevalecido esse nome comercial, porque o povo português é a reencarnação do povo fenício. E o povo fenício, que era grandes navegadores, eles têm esse nome fenício por causa do vermelho, fenício por causa da cor vermelha. E por quê? Porque eles tinham uma tinta que eles comercializavam pelo mundo, conhecido da época, que era a tinta vermelha. E eles mesmos reencarnam para formar o povo português, a Portugália, como que era o nome original, com esta tradição, com esse complexo, com essa marca, que depois eles vão descobrir aqui. Por isso que o nome vai predominar, que é o nome comercial, que é a própria marca antiga comercial da origem do povo português. Mas Dom Manuel demora a utilizar essas terras. Ele demora a instituir a evangelização nessas terras. Até veio Américo Vespúcio numa expedição em 1502 para olhar todo o litoral desta terra. Chegou a Cabo Frio, ou passou de Cabo Frio, indo em direção a São Vicente e Santos e São Vicente. E passou pelo Rio de Janeiro, ficou encantado com a Bahia, né? E como Américo Vespúcio narra para o mundo esta terra de uma forma mais calma e tranquila do que a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi sumida durante séculos, então ficou muito mais conhecido não a mensagem de Caminha, porque a carta sumiu de Caminha. O que ficou conhecido inicialmente foi as grandes informações de Pero Vaz de Américo Vespúcio. Então essa região passou a ser conhecida como América, em homenagem a Américo Vespúcio. Mas a missão, em que Pero Vaz de Caminha dizia, por influência de Frei Henrique de Coimbra, de que as terras daqui, o que melhor se poderia fazer era a evangelização, Dom Manuel ainda demorou a fazer isso. Mas os franciscanos vieram para cá. Não só nós temos a marca de Francisco instituindo esta terra, mas os franciscanos vieram para cá e em 1516 2 franciscanos morrem. São os chamados protomártires, em Porto Seguro. E por que esses franciscanos morrem? Porque já havia desavença entre os índios e os portugueses, que cada vez queriam mais explorar o pau-brasil. Eles não eram colonizadores, eram exploradores. E para explorar, acabavam prejudicando, maltratando os índios para os seus interesses comerciais. E os mártires franciscanos, interpretados então e vistos verdadeiramente como europeus, foram interpretados dessa leva como se fossem também seres maldosos e foram sacrificados. Então, não só nós temos a mensagem de Francisco entrando aqui nas nossas terras com a Vera Cruz,
Não só nós temos os franciscanos fazendo esse primeiro trabalho, mas depois, em 1516, nós temos os primeiros mártires, que são franciscanos. Mais que isso, a primeira igreja, a primeira capelinha fundada no Brasil, dedicada a São Francisco. Mas para descer e subir da Bahia, e vir para baixo e subir, né, se descobriu um rio imenso, que integrava grande parte das terras conhecidas, que foi chamado o Rio da Integração Nacional. O nome desse rio, São Francisco. Então Francisco começa a entrar nas nossas terras. E essas terras foram feitas para o perdão, para o amor. Porque aqui ficaram 8 grumetes que não quiseram voltar, fugiram, e 2 degradados. Ou melhor, 2 considerados criminosos em Portugal. E que ficaram aqui. Até depois, quando o Vespúcio teve aqui, a América, o Vespúcio pegou um deles e levou, Afonso Ribeiro, e levou ele para Portugal para ele contar lá a experiência, o que ele conheceu aqui, desse quase 2 anos habitando essas terras. Mas o desespero foi muito grande. Você ficar aqui vendo seus companheiros ir embora, né? Bateu tristeza, bateu depressão, bateu medo. E é aí então, nesse exato momento, que se tenta o suicídio, que se faz um ataque contra o projeto da vida, é que é instituído o Anjo Ismael, num pensamento bem franciscano, é instituído o Anjo Ismael para ser o mentor do Brasil. E o Anjo Ismael vem com uma missão uma missão precisa, diz o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pata do Evangelho. A semelhança de Francisco de Assis, ou quiçá o próprio Francisco, o Anjo Ismael vem com uma missão precisa: transformar esta terra numa nova Porciúncula. Ora, o que é a Porciúncula? Porciúncula é porçãozinha de terra onde Francisco ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho, que mandava ser pobre, ser humilde, e que ele instituiu o princípio da pobreza, castidade e obediência. E ali, naquela igrejinha dedicada a Santa Maria dos Anjos, ele ficava encantado com esse nome, porque é santa, porque é Maria e porque é dos anjos, um nome abençoado, dedicado no dia 2 de agosto, era o dia da festinha nessa igreja, dia que foi instituído por Francisco, por ordem do Papa Honório III, como o dia do perdão. Até hoje, oficialmente na igreja, o perdão da Porciúncula é 2 de agosto, e em homenagem ao pedido de Francisco para que se estabelecesse o perdão para qualquer pessoa que tivesse errada no mundo, seja lá que erro que for. É isso que ele fala com Cristo, que ele pede a Cristo, quando Cristo aparece para ele, juntamente com Maria, juntamente com os anjos, com a corte celeste. Ele fala a Francisco: diga o que você quer, Francisco. Eu queria que todos que se voltassem para essa igreja, seja lá o pecado que tivessem, pudessem ser perdoados. Então vai pedir ao Honório, o Papa, ele vai e pede, o perdão é instituído. Agora ele é colocado como mentor, Ismael é colocado como mentor do Brasil, precisamente para estabelecer o perdão. Quando o Senhor aparece para Ismael e diz: Ismael, que eles não se percam pelo suicídio, Ismael. Aqui é uma terra do perdão, e o Cristo veio com a bandeira branca da paz e do perdão. E ele diz: Ismael, desce no mais fundo do umbral, onde existem os mais miseráveis nas trevas, padres assassinos, freiras irresponsáveis, criminosos da Inquisição, militares violentíssimos, pessoas sem escrúpulos. Todos, Ismael, todos merecerão nesta terra o meu perdão. Será a terra da oportunidade do perdão.
Nenhuma terra foi constituída no mundo, porque cada terra tem uma oportunidade, cada povo tem uma missão. A deste povo é que ninguém que vem aqui não receba a oportunidade do perdão. Essa é a tua missão, Ismael. Ele começa a instituir isso aqui no Brasil. Primeiro projeto, então, dos franciscanos. Mas na Europa se constituía desde 1534 uma classe de soldados do Cristo. A descida dos ideais não pode ser diferente. E trouxeram agora para dentro da igreja um espírito de soldado. E é instituído a escola dos jesuítas, ou melhor, o pensamento jesuítico, que diz o nosso Emmanuel com a mente doentia, porque é disciplinada, rígida, porque tinha sido guerreiro, tinha sido militar, de Inácio de Loyola. E os jesuítas em disciplina, porque queriam fazer a vontade do Cristo, somente a vontade do Cristo, e toda a sua vida era só para a vontade do Cristo, e para eles a vontade do Cristo estava materializada na figura do Papa. Então leia, fazer a vontade do Cristo era fazer a vontade do Papa. O que o Papa determinar, eles fariam. Seriam soldados inflexíveis para isso. Começam a ir de ponto em ponto, a ponto do mundo, levar a mensagem da evangelização. Francisco Xavier, um dos fundadores da ordem dos jesuítas, vai levar a mensagem para a Europa. Se orgulha de uma vez se batizar cerca de 6.000 de uma vez só, na Europa não, na Ásia. E para cá vem um grupo mais leve, um grupo mais, podemos dizer, mais descontraído espiritualmente, que é o grupo que vem coordenado por Manuel da Nóbrega, no primeiro momento em 1549, e depois em 1553 chega o José de Anchieta, o apóstolo do Cristo no Brasil. Então os jesuítas chegam para começar também a estabelecer ordem, pregar e evangelizar. E aí vem um trabalho maravilhoso do padre José de Anchieta, aprender pela primeira vez a língua dos nativos, e formar inclusive um dicionário da língua tupi, para que eles pudessem, na língua do índio, falar para eles a mensagem de Jesus. E Anchieta vinha com música, Anchieta vinha com teatro, Anchieta vinha com umas ideias mais liberais, mais abertas, com as ideias das escolas, e começa a fundar as escolas por tantos lugares maravilhosos, na Bahia, em São Paulo, em São Vicente, no Rio de Janeiro, juntamente com Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel. E a mensagem, então, do Evangelho começa a ser apresentada. Não podia ser diferente de uma mensagem vinda de forma disciplinar. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, que custaram a entender a Anchieta, custaram a entender a Anchieta por causa dessa necessidade de disciplina. Afinal, nós estávamos diante de um povo extremamente canibal e que passava a noite cantando e dançando e cuspindo a nódoa ou a baba da mandioca para fazer cachaça, e quando chegavam ao delírio, isso depois de muitas noites, faziam o sacrifício humano, o que deixava Padre Manuel da Nóbrega em muitas dores de cabeça, em muita aflição. Por isso a dificuldade que só agora, há uns anos atrás, Anchieta foi considerada para satisfação dos altares santos, porque entenderam que para aquele momento a ordem, a disciplina era fundamental. E por isso que naquele momento, naquela época, juntamente com alguns outros portugueses, é fundada a colônia Nosso Lar, em que tem Anchieta como um dos grandes fundadores, que mais tarde vai reencarnar para realizar a sua última coroa de sacrifício no planeta Terra como Fabiano de Cristo, que foi o grande porteiro do mosteiro de Santo Antônio, mosteiro franciscano, e agora ele vem como franciscano para, nas bênçãos de Francisco,
implantar no Rio de Janeiro, centro do país, centro político e cultural do país, as ideias do Evangelho à luz de São Francisco. E até hoje, como uma bênção de cura, e quantas curas realiza os despojos ou o corpo de Fabiano de Cristo, lá no Mosteiro de Santo Antônio, onde pode ser visitado. E que tem uma obra maravilhosa espalhada pelo Brasil, que é o movimento espírita Fabiano de Cristo, onde milhares de crianças são abençoadas, são amparadas, e também os velhos, como aqui o prédio ligado à regeneração é utilizado por eles para realizar esta bênção de obra, atendendo velhos, crianças e também a cultura espírita, pois que uma das lideranças desse movimento de Fabiano de Cristo no movimento espírita, nós temos na liderança que hoje cuida do movimento filosófico, científico da cultura espírita no Rio de Janeiro. Ora, com a chegada dos jesuítas, então, o movimento ainda em Salvador, chega ali uma personalidade maravilhosa. Juntamente com o Anchieta, ele vai conviver com alguns anos com o Anchieta, e ele tinha de pedir autorização ao Anchieta, inclusive para batizar, porque os jesuítas é que tinham essa autorização, o Frei Pedro Palácios. Frei Pedro Palácios era contemplativo, vivia de contemplação. 12 anos ele viveu voltado para a contemplação. E quem coordenava por ordem da igreja o movimento de evangelização no Brasil era os jesuítas. Mas como ele conviveu muitos anos com os jesuítas na Bahia, os jesuítas viram o carinho, o amor de Frei Palácios. E Frei Palácios foi autorizado. Em carta, José de Anchieta escreve sobre a grande espiritualidade e o amor dele na evangelização. É assim que ele pega um navio e vai em direção ao sul. E quando ele chega na região do Espírito Santo, na região de Vila Velha, ele fica encantado. Ele trazia um quadro maravilhoso de Nossa Senhora dos Prazeres. E ele vê uma elevação. Diz Anchieta que é um morro, uma montanha, uma penha, uma pedra muito abaulada. E ele pensa, e por revelação ele recebe a ideia de fazer uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres lá em cima. Que depois, através do tempo, ficou Nossa Senhora da Penha, porque é Nossa Senhora lá daquela pedra. E aí foi feito aquele mosteiro maravilhoso, que precisou de muitos homens para construir, de muito sacrifício para construir aquela igreja lá em cima, mas que dava um conforto tremendo para os navegantes que vinham desesperados. Muitos tinham passado por calmarias imensas, muitos tinham passado por tempestades imensas, e quando se aproximavam da costa e viam lá longe aquele monte, era Nossa Senhora que dava para eles paz, tranquilidade, esperança de vida. E ele, para construir, teve de fazer uma casa lá embaixo, porque tudo começa embaixo, começa lá em cima da montanha. E ele fez uma capela, onde ele morava, que até hoje é visitada e é muito querida, dedicada a São Francisco. São Francisco começa a descer para o sul. E agora nós vamos ver o trabalho maravilhoso dos franciscanos em Santa Catarina, inclusive sendo mártires em Santa Catarina. E a ideia, então, da cruz vai tomando o nosso país, para que a gente aqui comece a realizar a mensagem da cruz. Mas qual é a mensagem da cruz? Nós somos a semelhança dos ladrões que estavam crucificados do lado de Cristo. E o nosso papel é precisamente o de Dimas. Por isso que Dimas reencarnou na origem do movimento espírita kardeciano, como o senhor Rustam, aquele que apresenta na sua casa para Allan Kardec a oportunidade de conversar com os mortos, e daí surgir a beleza do Livro dos Espíritos. O senhor Rustam é a reencarnação de Dimas.
e para dizer que nós temos o dever de, como Dimas, pedir a Cristo ajuda para carregar a nossa cruz. Toda a nossa cruz de ódio, de desequilíbrio, de corrupção, de autoritarismo, de falta de fraternidade, é o que nos cabe aqui construir. Esse é o nosso papel. Por isso que o nosso país está nessa situação. Mas de repente para tudo, na época da macumba. De repente para tudo e 2 milhões de pessoas se reúnem fraternalmente para saudar Iemanjá no mar. Mais uma vez Maria. E como Maria é a mãe dos franciscanos, porque a porciúncula é Santa Maria dos Anjos, e Francisco dizia, ela é a mãe dos anjos, ela é a mãe dos frades, e ele dizia para os frades, não saem daqui, meus filhos, se te mandarem para fora, entra pela outra porta, mas Maria é a mãe de vocês, é essa mãe que vem com os franciscanos para cá. Então, quando é celebrada a primeira missa, podemos dizer, o louvor é para Maria. E se aqui nós temos que fazer uma nova porciúncula, quem é a padroeira da porciúncula? Santa Maria dos Anjos. Por isso que o país tinha de ser dedicado a Maria. E ela aparece num espírito de fraternidade tremenda, extraordinariamente tremendo, porque aparece na cor do sofrimento, que é a cor da escravidão, a cor negra, para mostrar que Maria é de todos, e Maria é da dor, ela sofre com as nossas dores, e não teve dor mais sofrida do que o resgate dos escravos, que construíram essa nação, que sofreram tanto, que foram libertados, ainda sofrem tanto, porque a libertação ainda foi muito mascarada. Mas é ela, a mãe dos frades, e agora ela é a mãe de todos nós. Porque se isso aqui vai ser uma nova porciúncula, nós seremos os franciscanos. Nós seremos os amantes da cruz. E o que faz um amante da cruz? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Por enquanto que nós não tivermos espírito de perdão, de amor, de renúncia, de compreensão um do outro, de fraternidade, a gente não avança como tem que avançar. E como Cristo deu oportunidade, independente dos nossos erros, e são imensos, é mais uma grande oportunidade inenarrável, inesquecível que ganhamos na história. Apesar dos nossos crimes, estamos tendo a oportunidade de receber Jesus em espírito e verdade aqui, sob as bênçãos da cruz dele, sob as bênçãos de Maria, sob as bênçãos de Francisco, na proteção de Ismael. Cabe a nós apenas esse nosso papel. E como é difícil, como é difícil. E aí os jesuítas vão começar a implantar, juntamente com os franciscanos, a história espiritual dessa nação. E é sobre esse detalhe, na construção agora, através dos 5 séculos que nós temos, que vai ser a próxima palestra. Muita paz, fique com Deus.